Olá, povo de Deus, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 5 de agosto de 2024, dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 28, de 1 a 17, Mateus 14, de 13 a 21. O rei Sedecias exerceu seu mandato de 598 a 587, porém, nosso texto reflete a situação de Judá, já deportada para o cativeiro da Babilônia. Esse texto é atribuído a Baruque, secretário de Jeremias, que decidiu mais tarde introduzi-lo na obra do profeta. Sedecias havia se metido numa rede de alianças com pequenos reis para enfrentar Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias percebia claramente a fragilidade desta coligação e alertava que eles só estavam atiçando a fúria de Nabucodonosor, que não os perdoaria e agiria ainda com força mais devastadora. Porém, era comum haver profetas que viviam bajulando a corte e sempre aprovando todas as falcatruas do rei. Para esses profetas, Jeremias era um antipatriota, era um inimigo do rei e do povo. Na deportação, Nabucodonosor havia pilhado totalmente o templo, levando tudo que nele tinha. Como nos contou o segundo livro dos reis, Nabucodonosor levou todos os tesouros da casa do Senhor e do palácio real, quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para a casa do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. E, na verdade, isso aconteceu já no reinado de Joiaquim, antecessor de Sedecias, na primeira deportação. O nosso texto de hoje contrapõe a falsa e a verdadeira profecia. Os profetas da corte, embora se sirvam até do mesmo ritual dos verdadeiros profetas, gastam a vida anunciando o que os ouvidos do rei gostam de ouvir. Mas a verdadeira profecia vai por outro lado. Na história nunca faltaram profetas da corte que gostam de participar dos banquetes palacianos e se locupletar das benesses dos grandes. Nosso texto de hoje apresenta um deles, Ananias, profeta do culto e da corte. Ele enfrenta a profecia de Jeremias e anuncia a libertação dos deportados e a restituição dos objetos do templo levados por Nabucodonosor. Para dar peso às suas palavras, faz um gesto simbólico, quebrando o jugo de madeira que Jeremias levava no pescoço como sinal do pesado domínio imposto por Babilônia a Judá. Jeremias, como um profeta que estraga o prazer, desafia Ananias, dizendo que a profecia só pode ser declarada verdadeira quando realizada, e anuncia que, em substituição do jugo de madeira quebrado, o rei da Babilônia irá impor um jugo de ferro. Anuncia então que a opressão será ainda pior. Jeremias, profeta impopular, detestado pela corte e pelo povo, alienado, que seguia as ideologias da corte. A verdadeira profecia era entendida como rebelião, daí que Jeremias viveu sob o signo de forte perseguição, revelando-se um profeta verdadeiro. Nosso texto termina afirmando que Ananias morreu no mesmo ano em que fez a falsa profecia. Mateus 14, de 13 a 21, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto, a hora já está adiantada, despede as multidões para que possa
ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães, 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. E em seguida partiu os pães e deu-os aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus afastou-se da multidão, talvez para escapar à presumível tentativa de o matarem também a ele, já alvo de conjura por parte dos fariseus. Porém, seu amor à multidão e fiel ao projeto do Pai deu prosseguimento à sua missão, curando os doentes que lhes são apresentados e sacia a fome dos que o seguem. Seu testemunho de entrega exige a participação dos discípulos, que são chamados a dar-se a si mesmos e a pôr em comum o que têm. Vemos na narrativa deste milagre a antecipação da instituição da Eucaristia. Aliás, as 6 narrativas da multiplicação dos pães, contidas nos 4 evangelhos, têm essa perspectiva eucarística muito forte. No texto de hoje, os discípulos assumem a missão de servidores do povo de Deus como ministros, distribuindo aos outros o pão que Jesus lhes dá. Temos, uma vez mais, 2 números simbólicos na narrativa. O 7 como soma de 5 pães e 2 peixes, e o 12 como a sobra do grande banquete promovido por Jesus. Já sabemos que o 7 é o número que significa a perfeição, logo temos pães e peixes para todos. O 12 simboliza a totalidade do povo de Israel, indicando que, se aderirem à proposta de Jesus, ninguém mais vai passar fome. Com esse gesto, Jesus deixa claro que os dias messiânicos chegaram. Jesus, o Messias, satisfazia todas as necessidades humanas, fazendo curas e saciando os que tinham fome. É claro que ninguém contou o número dos saciados, mas 5.000 homens é uma pequena multidão. E como era de praxe, mulheres e crianças nem foram contadas. Essa narrativa de hoje nos revela que na comunidade escatológica, fundada por Jesus, não há mais enfermidade e nem gente passando fome. No dia 5 de agosto do ano 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça Santa Maria Maior foi palco da evocação deste milagre. A Virgem havia indicado aquele lugar ao Pontífice Libério, para que fosse construído um templo em sua honra. Santa Maria Maior é a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria e uma das mais belas e adornadas de Roma. Segundo a tradição, nela se encontra um relicário com um fragmento da manjedoura do menino Jesus. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves, padroeira do estado da Paraíba. Um beijo no seu coração.